poluída, barulhenta, caótica. São algumas das palavras que vêm à cabeça quando pensamos em São Paulo. Mas a maior cidade da América do Sul é também extremamente criativa. E é por isso que jovens empreendedores têm tido sucesso em áreas como cinema, música, noite, arquitetura e artes plásticas. Foi investindo nessas áreas que 5 empresas se destacaram e passaram a contribuir para a chamada economia criativa paulistana. Um setor que gera quase 5 bilhões de reais ao ano. E para ter sucesso, eles correram riscos, acreditaram na intuição, contaram com planejamento, agarraram oportunidades e trabalharam em grupo. Mas como empreender com sucesso de um jeito nada convencional? Na busca pela resposta, reunimos jovens empresários para falar dos desafios e compartilhar a experiência de abrir o próprio negócio. O Mundo Criativo começa agora. Correr riscos. Difícil empreender tão jovem sem passar por isso. No Mundo Criativo de hoje, vamos conhecer Rodrigo Teixeira, que deixou o trabalho num banco para abrir uma produtora de filmes. E hoje ele é um dos nomes mais falados do mercado de cinema. Tá me olhando assim por quê? É por causa de gente como você que não somos campeões, tricampeões. Tô te falando, negão, a gente tem que parar de ser bandido, tem que virar criminoso, porra. Isso era da sua mãe. Onde você achou isso? Numa gaveta. Rapaz, você vai me desculpar, eu não tenho como apresentar um cantor chamado Tião. Sebastião? É pior ainda. Pode fazer uma dedicatória pra essa garota? Recentemente, o Rodrigo Teixeira mudou sua produtora de um prédio comercial nos Jardins para uma casa no bairro de Higienópolis, aqui em São Paulo. Biso Prateado, Cheiro do Raul, Tim Maia Alemão, Quando Era Vivo Heleno, 2 documentários que eu fiz e o Nath Moon. Aqui é a minha sala de produção principal. Então aqui ficam todos os assistentes de produção e de finalização. Quantas pessoas trabalham aqui 22. atualmente? 22. Aqui são os meus 2 produtores de desenvolvimento. Eles são responsáveis pelo desenvolvimento de todos os meus projetos, entre colaboradores todos e tudo. esses. Esses são os que a gente está desenvolvendo no momento. A gente tem uma lista de 130 direitos. Mas isso é o que está sendo desenvolvido no momento. 130. 130. Então, Quantos filmes por ano você tem feito? O ano passado eu fiz 2 séries de TV, que são equivalentes a 4 longas, e mais 3 longas. Então eu fiz equivalente a 7 longas-metragens num ano. E aqui é todo o financeiro da empresa e como contrato, enfim, aqui é o back-office da empresa, que é o coração da empresa, onde ela funciona. E o trabalho dela que é um trabalho diferenciado, que é relacionamento com o investidor, que para mim é muito importante. Aqui é a sua sala? É a minha sala. Tá um pouco bagunçada, mas não tem jeito. Meu trabalho é isso. Eu pego um livro aqui e falo, pô, isso aqui pode me gerar alguma coisa. Eu me perco numa livraria, eu fico 5 horas dentro de uma livraria se deixar. Eu vou uma vez por semana, tranquilamente. Isso aqui é meu dia a dia. E tem um ponto fundamental nesse dia a dia do Rodrigo que vale a pena compartilhar com todos. A gente está aqui falando sobre empreendedorismo, sobre economia criativa, sobre economia. Agora nós vamos falar de risco, o risco de empreender. O Rodrigo, em sua entrevista, falou uma frase bastante simbólica sobre isso. Vamos ouvir. O risco fez essa empresa existir. Eu seria um funcionário de uma outra empresa se eu não corresse risco. Eu queria compartilhar isso com vocês e ouvir a opinião de vocês. Eu acho que assim, o risco faz sempre parte do negócio quando você está empreendendo, mas ele tem que ser um risco calculado. Mas passar por esse risco é bastante excitante mesmo. Empreender não é para qualquer um, não é qualquer um que tem o estofo
para correr esse risco, porque se der errado, às vezes você não tem uma rede de segurança embaixo de você e você pode pagar pelas decisões que você fez erradas pelo resto da tua vida. O que você acha, Tchê? Sim, realmente tem gente que a segurança, que não quer o risco, né? A segurança vai funcionar melhor. E aí não dá para empreender mesmo, tem que arranjar um emprego e ter só esse medo de ficar desempregado. Mas eu acho que é o que move, de certa maneira. Até a própria segurança muitas vezes é um risco. A gente não se dá conta. Na verdade, não é que existe o risco, é a segurança que é ilusória. Mas eu acho que também existe um clichê, às vezes, que equata a figura do empreendedor com a figura de, tipo, um cara que gosta de pular de avião, de paraquedas, não sei, tipo de... Eu gosto de enxergar o risco e de meio que lidar com ele. Eu tenho paixão por calcular riscos. É muito difícil você chamar um jovem arquiteto para fazer uma história que ele nunca fez. E daí as pessoas falavam, mas que legal, tá, mas e o que vocês já construíram? Precisa construir, né? Porque envolve também muito dinheiro. Então o risco, falando, né, risco do meu lado e o risco do lado do cara que vai bancar por aquela Esse cara ideia também que eu tô é um empreendedor, falando. né? Pois é. Porque ele está investindo em você. Sim, O risco vai existir em qualquer coisa que você for fazer na vida. A ideia de segurança é que é uma ilusão. Então você primeiro consegue aumentar a tua segurança através de reputação. Depois de 10 anos, você às vezes está ganhando menos do que você ganhava quando você começou. Mas você investiu num capital simbólico, num capital que é social. Porque o próximo projeto, ele está menos arriscado porque você tem uma trajetória consistente. O Rodrigo, você tem uma relação muito grande com os Estados Unidos. Muito do seu trabalho tem a ver com Hollywood, com tudo o que o cinema representa por lá. Aqui, se você faz um negócio e não dá certo, parece que você está cometendo um pecado mortal, que você nunca vai ter outra chance na vida. E a história do empreendedorismo americano tem a ver com essa relação sucesso, fracasso, tentativa e erro. E isso tem a ver com risco também. O meu caso nos Estados Unidos, que fez a minha carreira andar lá fora, assim, eu durante muito tempo tentei fazer, porque nos Estados Unidos você investe em desenvolvimento, as pessoas não entendem muito o que é isso, é risco demais. Você recentemente começou a fazer produções internacionais. Então, em 2013, você lançou Francis Ha, que foi indicado ao Globo de Ouro. Depois você anunciou uma parceria com Scorsese. E agora, The Witch ganhou melhor direção em Sundance. Quais são as principais diferenças entre empreender no audiovisual no Brasil e lá fora? Nos Estados Unidos, se a sua ideia é boa, eles sentem que tem uma possibilidade de se monetizar a sua ideia. Eles vão te dar todas as condições possíveis para você vencer. Os americanos normalmente agenciavam atores, roteiristas, diretores. Nunca agenciaram uma produtora no Brasil. Eu fui primeiro a ser, como produtora, agenciado. Eu passei a ser representado pela United Talent Agency. E aí, quando você é representado por um agente, o seu mundo se abre. Você costuma dizer que a RT Features faz a gestão criativa de projetos audiovisuais e editoriais. O que isso significa na prática? Na prática, a gente desenvolve o projeto nasce aqui dentro. Então, a gente tem que pensar desde o desenvolvimento até o final, como é que a gente vai realizar esse projeto. E você te extrai produtos relacionados a isso e aí, eventualmente, eles são ou não bem-sucedidos. Inclusive, nos Estados Unidos, o projeto é muito mais reconhecido do que no Brasil, na Europa também. E essa gestão criativa dentro da empresa, como é que ela funciona? Leio 3 jornais, a minha equipe lê muito jornal, a gente assina quase todas as revistas possíveis, então a gente extrai muita coisa de matéria, de revista, que a gente vê, a gente discute muito, a gente não tem um padrão de reunião, a gente faz reuniões criativas na minha sala, sei lá, 2, 3 vezes por dia. Algumas são longas, outras são bem curtas. A gente é curioso, eu acho que a principal vantagem de você ser criativo e ter algum tipo de diferencial criativo é curiosidade, porque curiosidade te leva a descobrir coisas que os outros não estão olhando. Aí vem pesquisa, vem leitura, vem comparativo com o mercado. Como é que essa curiosidade entrou no começo da sua carreira? Porque você largou a faculdade de administração, foi trabalhar num banco, largou o banco e aos 22 anos você começou a empreender. O que te levou para esse caminho? Uma coisa que me foi muito boa, valiosa no banco, é que o banco me ensinou a vender. Me ensinou a não ter medo de falar com alguém de uma ideia que eu tinha. Porque eu tinha que vender papel, porque eu não conhecia a empresa que eu estava vendendo. Então eu tinha que ser muito criativo para vender a Sabesp, por exemplo. Aí um dia eu falei, cara, isso aqui não serve para mim. Eu não tenho nenhuma, eu não vou para casa, não me desperta nenhuma curiosidade em ler um caderno de economia para entender um pouco mais do que eu estou fazendo. Ou seja, eu estou no lugar errado. Quer dizer, foi a falta de curiosidade Exatamente. lá que te trouxe para cá. Eu falei, cara, não quero. E quais você acha que foram as principais dificuldades que você teve por ser jovem? Na parte da venda você se deu muito bem, mas qual inexperiência que você tinha que travavam? As pessoas costumam não acreditar no jovem. As pessoas não acreditam que o jovem pode fazer alguma coisa. Às vezes
Você vai conversar com um cara que demorou para fazer alguma coisa, ele não consegue entender por que um garoto de 22 ou 23 anos pode fazer alguma coisa que mude. Mude um processo, mude uma indústria. E acho que as pessoas, hoje em dia é mais fácil você enxergar o jovem. Naquela época o jovem não era muito tradicional o sistema, mesmo no cinema. Está na cultura americana, do empreendedorismo americano, uma ideia muito clara sobre o sucesso e o fracasso. Lá o fracasso não é tão demonizado, ou não é de maneira nenhuma demonizado, como é demonizado no Brasil. A gente tem um tabu com o sucesso. Excesso de sucesso é daninho e o fracasso, os dois eles são meio radioativos. Eu não sei se é cultura de novela, o que é, mas a gente efetivamente espera pela tragédia. Enquanto que na gringa, por exemplo, o cara pode ter os seus tropeços de vida, mas ele ainda é incentivado. Aqui eu pelo menos... Nossa, Facundo, a experiência que eu tenho. E o meu escritório hoje na França, assim, eu com o meu entorno, eu não posso muito contar o que eu estou fazendo. O Brasil é muito mais acolhedor para o sucesso. O Brasil é muito mais curioso para o sucesso. Queria ouvir do Matthew um pouco sobre essa coisa que eu falei da tentativa e erro. Porque a tentativa e erro é saudável para a gente desenvolver o espírito empreendedor e é essencial para você conseguir seguir adiante. O empreendedor, de fato, é uma figura heróico nos Estados Unidos, assim. Mas quem não é empreendedor é um pouco demonizado, por outro lado. Aqui no Brasil, o relacionamento, por exemplo, entre as galerias, nos Estados Unidos é difícil, é muito competitivo, tem uma sutil violência em tudo. Aqui, por exemplo, o relacionamento que existe entre as galerias é fluido, é direto, é simpático. Tenta tirar um artista da outra galeria que você vai ver o que acontece. Eu não faria isso, mas isso é uma coisa cultural também, não o que você falou, não faria isso. Eu acho que aqui eu vejo, na minha área, por exemplo, eu vejo muito isso de você usar técnicas e táticas de entrar no trabalho do outro de maneira muito agressiva e complicada. Gente, mas é mundo, né? Isso não é um mundo. Vocês não acham que isso também depende da área? Mas eu acho que assim, você tá no campo da competitividade, você tá no campo da concorrência, eu vou pegar o teu funcionário ou o teu artista. Isso é uma característica do jogo. Aqui não é pessoal. Não, exatamente. Aqui é pessoal. Business. Aqui a gente tem uma camada do bom vizinho, da cultura, que leva isso para um outro campo. Aqui nunca é business só. Aqui tem um componente sempre da política de boa vizinhança. Tem a ver com esse aspecto cultural que o Rodrigo falou. E com a construção socioeconômica de todos os países, das diferenças, como o Facundo falou. Mas a gente falou muita coisa, mas uma coisa acho que ficou em comum aqui. Essa questão, não em relação ao sucesso, mas em relação à impossibilidade de você dar um passo seguinte depois de um fracasso. Rodrigo, como é que foi o começo da carreira lá atrás? Os primeiros filmes que você fez no Brasil, quais foram as dificuldades que você teve, por exemplo? Os dois primeiros eu fiz O Casamento de Romeu e Julieta e O Cheiro do Ralo. O Casamento de Romeu e Julieta, na verdade, a dificuldade foi de aprendizado mesmo. Foi uma faculdade na prática. Eu ia para o set todo dia, via eles trabalhando, a equipe de arte, de figurino. Aí eu comecei a entender como era o por trás de um filme, para ver se eu ia ter condição de aplicar. E foi um bom começo. Na sequência, a gente tinha um filme chamado Cheiro do Ralo. Cheiro do Ralo eu tentei vender, esse ficou o Heitor Dália. Era eu e o Heitor e o Celton Mello indo em reuniões de captação de recursos durante um ano. E a gente não captava R$1 pro filme. Um dia, quando a gente estava desistindo de fazer o filme, o Heitor me ligou e falou: cara, eu tô precisando tirar um pensamento, umas coisas ruins da minha cabeça, racha o filme comigo. Você entra com 150, eu entro com 150, a gente faz o filme com R$300 mil. Eu falei, tá bom. E o filme foi feito. Com 300 mil? Com 330. Eu acabei entrando com 180 e ele com 150. A gente fez o filme também sem nenhuma expectativa, E o filme acabou sendo um super sucesso. O que acontece é que eu estou precisando de muito dinheiro. Onde você arrumou isso? É japonesa. 30. Tá gozando da minha cara. Eu não gostei da tua cara. É, fede mesmo. Cheiro estranho, né? E me conta um pouco sobre essa sua parceria com o Scorsese. Como é que é trabalhar com um nome tão grande do cinema internacional? É uma delícia. Porque o cara, primeiro, ele é um entusiasta do cinema. Então, assim, meu trabalho com ele não é ele como diretor, é ele como produtor. E o que ele quer é mentoring. Ele quer ensinar os outros. Então, você vê ele ensinando um diretor brasileiro,
um diretor francês, um americano, como fazer o trabalho, um cara que está com 73 anos e tem uma cabeça melhor, muito jovem, é genial. Então, e é entusiasmo dele, porque ele tem um entusiasmo que faz acontecer. E a nossa associação, ela surgiu de que forma? Ele viu o Francis Ha, a gente tinha um amigo em comum, que é o Ed Moretti, da Vice. Ele foi falar com o Ed Moretti sobre o Francis Ha, o Ed Moretti falou, tem um meu amigo brasileiro. Ele falou, brasileiro fazendo esse filme, juntamos os três. E aí foi uma conversa de 4 horas, e nessa conversa eu fui para conhecer ele, não fui para fazer negócio. Ele me propôs, pô, eu gostei tanto do processo do Francis Ha que eu queria montar uma empresa com você para descobrir novos talentos de direção. E aí você usa o meu nome para alavancar esses talentos. E eu vou dar um mentoring para eles, eu vou ensinar eles, eu vou discutir com eles. E aí a gente tem feito isso. Então aí você que está correndo todo o risco. E aí eu tenho que tentar fazer isso, eu minimizo o risco no custo. Antes. Exatamente. Para construir o referencial é importante. Você tem que criar uma marca. Você tem que criar uma marca em cima de você. Correr riscos é o assunto do mundo criativo de hoje. E isso está muito presente na trajetória do produtor de cinema Rodrigo Teixeira. Uma coisa que você aplicou lá fora, que foi pegar um dinheiro de um amigo seu para investir, que é, de uma certa maneira, um novo modelo de negócio, até para o cinema brasileiro. Aqui a gente é muito dependente das leis de incentivo. Honestamente, desenvolver no Brasil tem que ser com dinheiro próprio. Porque o desenvolvimento é onde você tem mais risco no negócio. Você desenvolve, às vezes, uma coisa que não vai acontecer. Quando você está em produção, você tem certeza que vai acontecer, é outra história. Eu lembro que quando eu abri o Estúdio SP, eu não sabia que era uma casa de show, eu não sabia que precisava ter PA, eu não sabia que era um amplificador, sem brincadeira. Eu só tinha aquela ideia maravilhosa de ter uma casa de show para lançar os artistas e tal. E o Rodrigo, na entrevista dele, falou uma frase muito simbólica nesse sentido. Eu sempre quis trabalhar com cinema, não sabia como fazer, não sabia o que era roteiro, não sabia o que era câmera, não tinha ideia. Como é que era esse início de não saber nada para cada um de vocês? A gente está realmente no território, pelo menos nas artes, a gente está no território muitas vezes do desconhecido, porque a gente não sabe. A gente não sabe quais artistas vão durar, vão permanecer. A Carol é arquiteta, né? Então eu imagino que isso não aconteceu nesse nível com ela, porque ela se formou em arquitetura, certo? Mas existe sempre o desconhecido. Mas existiu total, porque nenhum de nós trabalhou em nenhum lugar, nunca. A gente saiu da faculdade, a gente fez mestrado, a gente fez tudo que a gente, né, da academia, e a gente abriu nosso escritório. Então a gente não sabia nem o que era planilha Excel. Imagina. O Faculu, na entrevista dele, falou que abriu o Vegas sem som e sem ar-condicionado próprios, né? Pior ainda, eu abri um clube e nunca tinha ouvido música eletrônica. Não bebia, lembra? Não bebia. Você não bebe até hoje, mas eu lembro, porque eu também comecei cantando no Vegas. E eu lembro do Facundo, assim, ele ia sempre com uma cara assim, porque não bebia, não ouvia música eletrônica e tava lá abrindo Vegas. A tia já cantava muito antes de lançar a própria carreira, né, tia? Mas também, quando eu fui fazer o primeiro disco, eu até falei isso, eu chamei o Caio Mariano, que é meu advogado, meu amigo, e o Caio, eu falei, Caio, eu quero realmente ser cantora, o que eu faço? Me ajuda. Aí ele falou, tá bom. Aí ele mandou eu ler um livro, uma lição de casa, assim. Eu fui ler A Cauda Longa, do Chris Anderson. Ele falou, leia A Cauda Longa e depois você vem falar comigo. Eu falei, tá bom, eu li. Falei, pronto, li, vamos fazer já. E foi aí, então, até o fazer o primeiro disco, porque eu fiz o disco e depois eu vendi pra gravadora, né? Eu também, como é que faz ISRC, beleza? Como é que faz isso? Foi todo um aprendizado na hora, assim, que inclusive depois eu passei para um monte de gente, depois eu tinha essa planilha de como fazer o primeiro disco. Precisamos de nossos mestres também, nossos amigos, mas nossos mestres. Claro. Tipo, alguém que a gente liga, mas como que faz isso? Isso é uma coisa que eu faço muito mesmo, realmente, falo, preciso de ajuda, como é que eu faço? Agora mesmo eu liguei pro David Byrne e falei, preciso de ajuda, não consigo compor, como é que eu faço? Isso eu não posso reclamar, eu tive boas pessoas, bons orientadores, mestres. E eu acho que isso é uma coisa que nós aqui, eu acho que a gente em algum momento
aprendendo com o nosso começo, a gente deveria ter a sensibilidade de identificar pessoas parecidas com a gente e passar essa mesma, em vez de pedir, só pedir ajuda, ajudar também as pessoas a fazerem isso. A nossa produção, a nossa arquitetura, ela é um pouco fora daquilo que se produz no mercado hoje. Porque a gente não se linkou a nenhum dos mestres. E a produção arquitetônica brasileira, ela é super ligada a mestres, a dogmas e ao modernismo e todas as histórias. Maneirismo, né? E a gente vindo de, não tendo esse canal, por um lado foi bom, porque fez com que a gente produzisse uma história única, uma história, nossa história. Com personalidade. E por outro lado, faltou um monte a gente gastou um tempo incrível, pensando em como fazer, para quem ligar, para quem não ligar, como funciona. Mas eu acho que a gente nasce com alguma coisa que, de repente, ela criou uma marca dela. Então, obviamente, ela já tem o público dela. Eu criei alguma coisa que eu tenho... O meu público, ele não existe. O meu público, ele vai existir de acordo com o resultado do meu trabalho. Então, eu nasço com o trabalho do zero. E se você não tem um referencial ou um histórico, você não consegue mostrar para as pessoas isso. Então, aí você que está correndo todo o risco. E aí eu tenho que tentar fazer isso, eu minimizo o risco no custo. Antes. Exatamente. Para construir o referencial é importante. Tem que criar uma marca. Você tem que criar uma marca em cima de você. Seja no teu trabalho, seja o teu jeito de trabalhar, pode virar uma marca. Às vezes eu vou abrir um outro lugar e eu fico sempre pesando ele ou comparando ele com os outros 7 que eu já abri. Porque eu sempre acho que a expectativa do próximo lugar eu tenho que superar tudo aquilo que eu já fiz. E o próximo filme, e o próximo disco, e o próximo projeto, e o próximo artista a ser revelado. Não para usar só a palavra risco. Acho que assim, você não saber o que vai acontecer quando você faz um projeto, ele é tão excitante quanto você desenvolver ou começar alguma coisa que você tem certeza que vai dar certo. E você também não ter certeza, que é o risco, é muito excitante. E sem dúvida nenhuma o diferencial da minha empresa é tomar risco. Tenho certeza que isso vai me recompensar de alguma forma. E já me recompensa, porque assim, alguma autoralidade eu tenho. Você ter algum trabalho autoral, sem risco, ele não é autoral. Então isso para mim é o que eu gosto de fazer. Então essa para mim é a minha assinatura e com certeza sem risco essa empresa não existia. O programa de hoje fica por aqui. E no próximo programa vamos descobrir como a intuição do empresário Facundo Guerra ajudou a mudar a noite de São Paulo.